Hoje vou falar sobre salvação. Falarei sobre o que as pessoas precisam fazer para serem salvas. Se as pessoas te perguntarem, o que devo fazer para ser salvo? O que você responde? Muitos hoje responderiam, você precisa fazer a oração do pecador, pedir que Jesus entre em seu coração. Mas isso não é o que vemos na Bíblia. Pedro não falou em Pentecostes, abaixe sua cabeça e peça para Jesus entrar em seu coração, fazendo esta oração após mim. Não, ele estava falando sobre algo mais. Falou sobre arrependimento para com Deus, batismo em Jesus Cristo, e receber o Espírito Santo. Porque precisamos de Deus por completo. Precisamos de Deus Pai, Jesus Cristo e o Espírito Santo. Nós vemos isso aqui, arrependimento para com Deus, batismo em Jesus Cristo e batismo com o Espírito Santo. Estou ansioso para compartilhar este estudo com vocês. Estou muito animado com este estudo. Acredito que irá provocá-lo, mas irá libertar muitas pessoas. Então escute esse estudo. Minha esposa irá cantar uma canção no final. Deus o abençoe. Bem-vindo a este vídeo. Estou muito ansioso por essa lição. Esta é a lição 7, e acredito que este estudo irá mudar sua vida. Irá mudar a vida de muitas pessoas e também a igreja. Porque falo sobre o alicerce hoje, salvação. Isso é muito importante. Eu tenho muito para dizer e minha esposa cantará uma canção no fim do estudo. Há 2 lições atrás, nós falamos sobre cura e na última lição sobre iniciação. E muitas pessoas foram iniciadas por todo o mundo. Quero compartilhar alguns testemunhos sobre isso depois. Mas quero começar com este estudo agora. Mas quero compartilhar um pequeno testemunho do Canadá. Minha esposa e eu estivemos no Canadá e foi incrível. Deus está fazendo coisas maravilhosas. E nós também estamos em choque em ver o que Deus está fazendo. Jesus está construindo sua igreja. Conhecemos muitas pessoas da escola bíblica que se juntaram a nós nestes dias. E foi maravilhoso conhecê-los e ouvir o testemunho deles. Como eles foram abençoados através dessa escola bíblica. Nós começamos em Victoria, onde estivemos por alguns dias. Deus fez muitas coisas. Muitas pessoas foram iniciadas. Depois fomos para Nanaimo e também foi incrível. Deus fez coisas extraordinárias em Nanaimo. Vieram algumas pessoas de Vancouver que tinham visto os vídeos, que estavam em um campus fazendo trabalho evangelístico. Eles viram o vídeo, e nunca tinham orado pelos doentes daquela maneira antes. Então eles queriam aquilo como parte de seu trabalho no campus. Eles vieram e foi muito bom. Eu andei com eles em um shopping e Deus fez coisas incríveis lá. Eu vi um jovem casal que levei até eles, e fomos até eles quando os vimos de novo. Ambos foram curados quando as pessoas do campus oraram por eles. O rapaz estava muito aberto para Deus, então eu o levei de lado e orei por ele. Ele conheceu a Deus, ele experimentou Deus. Ele ficava assim. Ele abriu seus olhos. E você percebia que ele não sabia o que fazer com ele mesmo. Ele ficava andando em volta. Eu perguntei, como você está? Eu vi uma luz vindo sobre mim. Você podia ver em seus olhos que ele tinha acabado de conhecer a Deus. Eu disse, nós precisamos ir e conhecer outros. Se você quer mais, você vir até nós daqui meia hora. E dali meia hora, ele apareceu e disse, eu sou novo. Não sei explicar, eu sou novo. Posso sentir que estou mudado por dentro. Não consigo dizer com palavras, mas eu sou novo. Nós oramos por ele. Ele foi batizado com o Espírito Santo e começou a falar em línguas.
Ele ficou espantado de novo. De onde vem isso? Não sou eu quem está falando. Como é isso? Porque ele era muito novo nisso. Mas vemos que o reino de Deus está crescendo. Então muitas coisas aconteceram. Experimentamos perseguição. Fomos expulsos deste lugar e a polícia veio. Sim, muitas coisas aconteceram. Quando fomos expulsos, alguns dos que estavam conosco, eles conheceram a Deus enquanto eles foram expulsos. Não é fácil explicar, mas você lê na Bíblia que Pedro e João foram perseguidos e outros também, e eles foram proibidos de falar sobre Jesus. Mas após eles sofrerem aquilo, eles experimentaram uma grande alegria. E quando lemos isso, se você não experimentou isso, nós temos em nossa mente que quando somos perseguidos, nós ficaremos tristes, que seremos desviados de tudo e que não queremos fazer isso de novo. Mas não é assim, porque quando você é perseguido, experimenta a alegria de Jesus. Havia uma mulher conosco que estava depois na igreja dando seu testemunho e disse: "Eu tive minha vida de volta hoje. Eu sou nascida de novo. Fui expulsa do shopping. Tenho isso em vídeo e você precisa ver os vídeos que fizemos neste lugar." Em Nanaimo, havia uma mulher que estava andando com uma bengala há 8 anos. Ela não era capaz de andar sem dor. Tinha artrite em seu corpo. Ela seria operada daqui a 2 dias. Ela foi liberta de um demônio em uma reunião à noite. Foi curada e podia andar sem a bengala. 2 dias depois, ela cancelou sua cirurgia e deu seu testemunho no encontro. Ela fez isso no domingo após termos ido embora, como alguém me contou. Ela deu seu testemunho em frente de toda a igreja no domingo. Pegou sua bengala e levantou em frente do púlpito. A sua bengala está pendurada lá como um testemunho para todos que Jesus é o mesmo. Quando ela deu seu testemunho, outra mulher se levantou depois e deu seu testemunho. Ela havia orado por alguém no dia anterior, que foi curado. Alguém que estava com tontura e foi curado. Depois descobriram que a pessoa que foi curada por ela era a mãe daquela que foi curada com a bengala. Deus está curando a família sem eles saberem disso, porque elas não tinham se falado. Posso contar muitos testemunhos como este, pois está continuando. Também fomos a Powell River. Foi incrível. Pessoas foram salvas, batizadas nas águas e com o Espírito Santo. Acho que batizamos 9 pessoas nas águas em Powell River. Pessoas foram libertas de demônios. Realmente conheceram a Deus lá. Houve um rapaz que conheceu a Deus, e o chamou de uma forma incrível. E um dia numa reunião, havia uma garota de uns 20 e poucos anos, que nasceu surda em um dos ouvidos. Este cara veio até mim e disse: "Torben, ore por ela." Não, você ora por ela, porque ele tinha conhecido a Deus de um novo jeito. E ele orou por esta mulher, que nasceu surda. Ela nunca tinha escutado com um dos seus ouvidos, mas Deus abriu seu ouvido e ela pode escutar pela primeira vez em sua vida. E Deus tem feito coisas incríveis. A boa notícia é que vemos isso continuar após nós termos estado lá. Algumas horas atrás, alguém escreveu no Facebook de Powell River: "Tom, muita coisa está acontecendo." Alunos do 2º e 3º anos da escola cristã em Powell River oraram por alguém que quebrou seu pé em 2 lugares e foi curado. Agora são crianças. Nós tivemos uma reunião na escola, e havia crianças lá. E elas precisaram continuar. Então hoje, crianças do 2º e 3º anos oraram por algum colega de classe que tinha quebrado seu pé, e ele foi curado. Uma amiga que deixa seus filhos aqui, que tem alergia a alimentos, você também orou por eles, e também foram curados. Ela escreveu isso. Então é alguém que deixava seus filhos com ela, e eles tinham alergia a alimentos. Eles não podiam comer isso ou aquilo. Todas as crianças que tinham isso foram curadas. Ela também conta que oraram por alguém que tinha artrite em seu cotovelo, e após orarem, ela também foi curada. A dor se foi e ela moveu o braço como há muitos anos não podia. Deus é bom. Outro cara de Nanaimo escreveu que o movimento que começou está continuando e muitas coisas estão acontecendo.
Você pode ver o vídeo deste lugar. Fiz 5 ou 6 vídeos que serão divulgados nos próximos dias, e alguns deles já estão prontos. Então veja os vídeos do Canadá, porque foi muito incrível. Isso começou um movimento após termos ido embora. E é assim que eu gosto, que continue. Mas tenho muito que quero compartilhar, então quero deixar esses testemunhos do Canadá de lado. Veja os vídeos. Irei compartilhar alguns testemunhos da iniciação na próxima vez, mas agora quero começar com essa lição. Jesus nos ordenou curar o doente e pregar o Evangelho. Já falamos sobre cura e agora falaremos sobre o Evangelho. Falaremos sobre como compartilhamos o Evangelho. O que é o que as pessoas precisam fazer para serem salvas? O que direi hoje também irá provocá-lo. Direi algumas coisas que você dirá, como é que é? Especialmente se você vir de um contexto luterano, ou católico, batista e tantos outros. Irá provocá-lo porque cada contexto, como eu tenho falado aqui, tem seus próprios óculos, suas próprias tradições. E você vê isso quando se trata de cura. Muito tem sido ensinado sobre isso. Mas muitas das coisas que ouvimos nas igrejas hoje sobre cura não estão certas. E acontece o mesmo quando se trata do Evangelho. Quando tratamos de o que precisamos fazer para sermos salvos. E hoje estamos construindo sobre o fundamento da tradição. Temos o livro de Atos, a Igreja Católica, a Reforma. E estamos construindo sobre esse fundamento hoje, ao invés do que a palavra está dizendo, em vez de construirmos sobre a palavra de Deus. Você verá claramente nesse estudo que o que eles fizeram no livro de Atos, onde eles tinham um avivamento cristão. O que fizeram lá era muito diferente quando se trata de salvação, com relação ao que fazemos hoje. Muitas coisas mudaram durante aquele período, quando a Igreja Católica veio. Depois temos a Reforma, e estamos fundamentados em algumas coisas da Reforma, da Batista, da Metodista. Temos um pouco de cada hoje. Mas não estamos construídos sobre o fundamento completo que vemos em Atos. Acredito que isso seja um grande problema em duas áreas. Muitos hoje têm falta de amor, de poder, de obediência a Deus, porque não são realmente salvos. Eles tentam viver como discípulos, mas estão tentando sobre uma fundação errada. Eles não têm o zelo por Deus, nem a fome dentro deles, porque muitas das coisas que eles têm na cabeça não estão no coração. Este é um problema. Outro problema é que muitas pessoas estão enganadas. E um dia muitas pessoas vão ficar na frente de Deus e ficarão chocados, porque eles pensam que tudo está bem. E este é o maior problema. Por isso quero falar sobre o que preparei para hoje. Antes de iniciar, gostaria de orar, pois não é uma mensagem fácil de falar, porque há muitas pessoas diferentes que veem este vídeo, de contextos diferentes. Ficaria mais fácil para mim se eu soubesse exatamente com quem estou falando, porque eu poderia ser muito claro, muito ousado, porque eu saberia quem está escutando, e saberia o modo como deveria dizer isso. Mas agora estou na frente de uma câmera, onde há muitas pessoas de contextos diferentes. Este é um problema com o que estamos fazendo hoje. Por isso acredito em discipulado um a um, liderando pequenos grupos, onde podemos discipular um ao outro, pois se torna bem mais forte. Porque ali você pode pegar alguém onde ele está e levá-lo à palavra de Deus e ver sua vida transformada. Se eu estivesse em frente a uma pessoa ali, eu faria de um jeito. Mas se estiver em frente de outra pessoa, eu faria de outro jeito. Eu as levaria ao mesmo lugar e faria o que a palavra está dizendo, porém faria de dois jeitos diferentes.
Isso é algo que torna difícil fazer um vídeo como esse. Mas vou orar para que Deus me ajude a compartilhar esta mensagem, e que você experimente o Espírito Santo te tocar através desta palavra. Espero que esteja preparado para isso. Deus, te agradecemos por tudo que tens feito. Agradecemos por muitas e muitas pessoas ao redor do mundo que estão sendo iniciadas. Deus, que estão começando a curar o doente. Deus, mas eu oro também para que tenhamos o fundamento certo quando se trata de compartilhar o Evangelho, que não sejamos enganados. Venha com teu Santo Espírito e ajude-me a compartilhar o que você deseja hoje. Ajude-me, Deus, a compartilhar esta palavra, e venha tocar cada um que está assistindo este vídeo. Abra seus olhos, seus ouvidos e seus corações. Deus, venha e toque-os. É o que te peço em nome de Jesus. Amém. Vamos começar em um lugar um pouco diferente do que muitos de vocês pensaram que eu fosse começar. Porque vamos começar em Mateus 7. O que vou ler neste capítulo é uma passagem que muitos conhecem. Uma palavra que tem sido usada e utilizada de maneira errada na igreja. Ele diz no versículo 21. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome. Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres. Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês, que praticam o mal. Da última vez, falei sobre iniciação. Vamos lá, curem os enfermos. Porque isso é muito simples e fácil. Nós podemos fazer. Mas é muito importante que ainda tenhamos a fundação correta quando se trata de arrependimento, santidade e de conhecer a Deus, como lemos aqui. Algumas pessoas, eu sei que testemunhas de Jeová e outras pessoas usam esta passagem para dizer que cura e expulsar demônios são coisas que cessaram e não valem mais para hoje. Porque Jesus dirá um dia para muitos, afastem-se de mim, nunca os conheci. E ele irá dizer isso para pessoas que curaram o doente e expulsaram demônios. Mas o problema aqui não é que eles expulsaram demônios e curaram doentes. Ele não disse, ei, você que curou doentes e expulsou demônios, vá embora. Não, este não é o problema. Mas ele dirá a muitas pessoas. Ele dirá algo para muitas pessoas que curaram doentes e expulsaram demônios. Porque curar o doente e expulsar demônios era uma parte normal na igreja primitiva. E será algo comum na última igreja. Será algo que todo mundo estará fazendo. Todos estão curando o doente. Todos estão expulsando demônios. Porque isso é algo muito simples e tem que fazer com uma fé simples. O problema é que não é que eles curavam os doentes e expulsavam demônios. O problema é que ele diz no final, afastem-se de mim, nunca os conheci. Quando falamos que ele nunca os conheceu, Jesus conhece todo mundo. Ele é Deus. Ele sabe quantos fios de cabelo tem em nossa cabeça. Ele sabe tudo sobre nós. Quando ele diz nunca os conheci, não é porque ele não sabia quem eram. Mas ele fala sobre a comunhão íntima com eles. Eles o conheciam como amigos. Eles andaram juntos, viviam juntos. Gastarei bastante tempo nisso depois, falando sobre conhecer a Deus por completo. Porque Deus não nos chamou para acreditar nele. Ele nos chamou para conhecê-lo. Se for em João 17:3, o Evangelho de João, a Bíblia diz que esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Então a Bíblia diz que esta é a vida eterna. Não somente que eles acreditem nisso, nem que Ele está lá, mas que eles o conheçam como o verdadeiro Deus em Jesus Cristo que foi enviado.
Somos chamados não somente para acreditar em Deus, mas para conhecê-lo, e irei falar disso mais tarde. Se eu for a igrejas hoje e perguntar às pessoas, quantos acreditam em Deus? Muitos levantariam suas mãos. Se eu lhes perguntar, quantos conhecem a Deus? Então as pessoas... Acho que eu conheço a Deus. Vamos lá. Você não deve achar que conhece a Deus. Você deve conhecê-lo. Isso não é algo que se faz em 2 minutos. É algo que toma uma vida inteira para entrar em comunhão e conhecer a Deus. É muito importante, pois pode ser que um dia nós ouviremos estas palavras. Eu realmente não te conheço. Você estava fazendo algo para mim, mas eu não te conheço. O problema também está com o que ele diz aqui. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal, infidelidade. Se você for em 1 3:4. Todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Vocês sabem que ele, Jesus, se manifestou para tirar os nossos pecados. E nele não há pecado. Todo aquele que nele permanece não está no pecado. Todo aquele que está no pecado não o viu nem o conheceu. Ele está falando que eles não o conhecem. Primeiro está dizendo isso aqui. Se você continuar pecando, se viver no pecado, não conheceu realmente a Deus. Isso não importa se você é um pregador, se fica atrás de um púlpito e prega, se continua vivendo em pecado. Você não conhece a Deus. Você pode experimentar coisas com Deus mesmo se não conhece, mesmo se vive em pecado. Isso é algo que não entendemos em nossa mente. Mas Jesus chamou seus 12 discípulos, deu a eles poder para curar o doente e expulsar demônios, e um desses discípulos foi Judas. E Judas era um mentiroso e ladrão. Ele estava roubando e fez coisas erradas. Ele foi para o inferno. Ele não era um discípulo verdadeiro, mas ainda assim Deus o usou. Então, se estamos sendo usados por Deus ou se pessoas estão sendo usadas por Deus, não é o sinal de que está tudo bem. Não é o sinal, é um sinal. E isso é uma parte de conhecer a Deus, de experimentar essas coisas. Mas isso não é o sinal. Devemos olhar para a vida das pessoas e ver santidade. O problema é que não é que eles expulsaram demônios e curaram os doentes. O problema era que eles praticavam pecado. E eles realmente não conheceram a Deus. Porque se você o conhece, você não viverá em pecado. Tente perceber que isso é realmente muito forte, porque a palavra diz que um dia muitos irão dizer Senhor. Senhor. A razão de dizerem Senhor, Senhor não é porque um deles está em frente a Deus mascando chiclete dizendo Senhor, Senhor. Não. A razão de estar escrito isso 2 vezes não é porque alguém está dizendo isso 2 vezes. Hoje, se quisermos enfatizar algo no texto, nós sublinhamos ou deixamos em negrito. Então as pessoas podem ver que é uma palavra com poder. Na Bíblia, eles dizem isso 2 ou 3 vezes, para enfatizar. Então quando aparece Senhor, Senhor, não é de forma passiva. É muito mais alto, Senhor. É como uma vez, mas com toda a sua força. Muitos hoje vão dizer Senhor e ficarão chocados, porque foram enganados. Este é um problema. Muitos no fim dos tempos serão enganados. Estamos vivendo agora no fim dos tempos. E estamos vivendo no número onde a legalidade está sumindo e vemos isso nas igrejas de hoje. Sim, você pode curar o doente, pode fazer muitas coisas e viver no pecado. Mas para conhecer a Deus, para ser guiado pelo Espírito Santo, ver tudo que a vida diária é, você precisa viver uma vida santa. Se você é realmente nascido de novo e ouve o que o Espírito Santo está dizendo, ele está dizendo para ser santo.
Ele está falando para sermos transformados na imagem de Deus. Vemos um movimento hoje onde isso se parece com a coisa certa, porque muitas das coisas estão certas. E eles têm o poder de Deus como em uma perna, mas eles não têm a outra perna, arrependimento, santidade, temor a Deus. Acredito que a última reforma que veremos é a última reforma construída sobre ambas as pernas. Eles têm o poder de Deus, mas ao mesmo tempo, têm santidade, o temor a Deus, o verdadeiro arrependimento. Este é meu coração e se me perguntar o que eu defendo. Sei que muitas pessoas têm visto meus vídeos, mas agora estamos focados na escola pioneira com cura, e algumas pessoas perguntam, sim, Tom, mas e sobre a outra parte? Onde você está? Vou te mostrar onde eu estou. Vou te mostrar no que acredito e isso é o que Deus tem me falado, e isso será parte da última reforma. Mas este é somente o 7º vídeo de 20, então há muitas coisas que eu quero compartilhar, mas precisamos tomar um passo de cada vez. Eu senti que devia começar com a cura antes de falar sobre isso. Porque geralmente quando falamos sobre isso, as pessoas pensam, preciso ter tudo perfeito antes de começar a curar o doente, e eles nunca começam. Não, você pode começar desde o primeiro dia. Mas não pare aí. Você ainda precisa trabalhar na sua salvação, como a Bíblia diz. Jesus fala sobre muitos naquele dia, mas antes ele fala a árvore boa não pode dar frutos ruins. Nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Então você pode conhecê-los pelos seus frutos. Você conhece uma árvore por seus frutos. Mais tarde, ele fala que se quisermos construir sobre a rocha, não devemos somente ouvir a palavra, mas realmente praticá-la. E aquelas pessoas que somente ouviram a palavra e não fizeram isso, eles são como um insensato que constrói sua casa sobre areia. Ele irá cair. Se quisermos permanecer para a eternidade e permanecer firmes, precisamos ter temor a Deus em nossas vidas, e precisamos construir sobre a palavra de Deus. Vou falar sobre o Evangelho. Quando falamos sobre como ser salvos, quero lembrar que Paulo diz que ele não tem vergonha do Evangelho de Jesus Cristo. Porque o Evangelho de Jesus Cristo é o poder da salvação para todo o que crê. O Evangelho é um poder sobrenatural e incrível que pode entrar e salvar vidas. Cura, incrível. Libertação, incrível. Orei por alguém que foi liberto há alguns dias atrás. Ele tinha um medo em sua vida que de repente se apoderou dele. Medo não, desculpe, uma solidão. E quando ela vinha sobre ele, ele queria tirar a própria vida. Ele tinha pessoas ao seu redor, mas quando essa experiência vinha sobre ele, não podia ver ninguém à sua volta. Ele estava totalmente sozinho no mundo inteiro, e ali ele queria tirar a própria vida. E ele queria isso no dia anterior ao que eu o conheci, mas quando o conheci, há 2 ou 3 dias, não me lembro, orei por ele. Um demônio se manifestou e saiu dele. Ele experimentou a paz de Deus e estava sorrindo. Ele foi liberto. Ele sentiu fisicamente como a solidão o deixou e ficou livre. Ele estava sorridente. Eu vi outros que estavam lá também viam a manifestação de como isso o deixou. Isso é poderoso. O Evangelho é poderoso. Mas a coisa mais poderosa é a salvação completa. Tenho visto pessoas que foram contra mim, mas Deus os tocou e eles se arrependeram. E de repente eles são meus irmãos e irmãs. Minha família e podemos ficar juntos e servir a Deus. Ver a vida mudada para a eternidade é muito incrível. Mas muitos hoje não veem o Evangelho como um poder que pode salvar. Por quê? Muitas igrejas hoje estão lutando com as pessoas, como, eles vivem no pecado. Têm todos os problemas, não querem obedecer a Deus. E eu tenho que acompanhá-las sempre, e chamá-las, você precisa vir para a igreja.
Mas não deveria ser assim. Se você faz isso com as pessoas, o problema não é o que você pensa que é. O problema é que eles não são verdadeiramente salvos. Estão construídos sobre um alicerce errado. Você não precisa acompanhar as pessoas se elas são realmente salvas. Como Jesus. Jesus acompanhava as pessoas. Jesus acompanhou os primeiros discípulos. Jesus falava, vamos lá, você precisa. Ok, não precisamos de longas reuniões. Vamos sentar e conversar sobre outras coisas. Vamos nos divertir hoje. Não. Ele estava lá e era o objetivo deles seguirem Jesus, não de Jesus segui-los. Quando falamos sobre acompanhamento. Hoje temos uma grande cruzada no mundo onde evangelistas estão tendo encontros, e dizemos que milhões de pessoas disseram sim para seguir Jesus. Mas dessas pessoas, quantos discípulos fortes nós vemos depois? Uma pequena quantidade, uma pequena porcentagem. Eles dizem que 95%, 98% das pessoas que aceitaram Jesus em uma cruzada nunca vêm à igreja, nunca continuam seguindo. Hoje temos isso ao redor do mundo todo. Temos pessoas na América especialmente, e ao redor do mundo, que aceitaram Jesus muitas vezes em suas vidas. Sim, eu fui salvo ali. Eu chamei Jesus no meu coração aqui. Mas você não vê seus frutos. E você pode conhecer a árvore por seus frutos. Por que você não vê frutos em suas vidas? Porque eles não são realmente salvos. Se eles são realmente salvos, o Evangelho é o poder para salvar. O Evangelho é o poder para mudar a vida. O que queremos? Queremos que muitas pessoas levantem suas mãos e aceitem Jesus como Senhor e Salvador. Mas sem frutos. E eles serão enganados, vivendo uma mentira. E um dia eles ouvirão: eu nunca conheci vocês, que praticam pecado. Ou você quer cristãos fortes, que constroem sobre o alicerce correto e continuam nele. É isso que queremos. E para isso, precisamos olhar para o Evangelho quando eu falo sobre pedir para Jesus entrar no seu coração. Isso não é algo que Jesus disse. Não é algo que os primeiros cristãos disseram. Não é algo que vemos no início da Reforma, ou nos avivamentos Batista e Metodista. Não. Isso é muito novo. É algo que você tem visto nos últimos 100, 200 anos. Há algumas centenas de anos que as pessoas têm pedido por Jesus em seus corações. Mas nas últimas centenas de anos, isso tem sido aceito como uma verdade na igreja. Se você for na internet e procurar por oração dos pecadores, isso é tão parte de nossa mentalidade, que acreditamos que isso é bíblico ao repetir essa oração. Mas você não encontra nenhuma oração de pecadores na Bíblia. Quando os primeiros cristãos queriam ser salvos, eles não repetiam uma oração e pediam para Jesus entrar em seus corações. Eles fizeram algo muito diferente. Esta é a razão porque parece que o Evangelho não tem poder para salvar. É por isso que muitas igrejas hoje têm problemas para discipular pessoas. Porque, para ser honesto, muitas não são salvas. Muitas vivem em uma mentira. Vou provocá-lo, eu sei disso. Eu não sou um evangelista típico, ou o que quer que eu seja. Porque eu não escrevo no Facebook: ei, 10 pessoas foram salvas, 100 pessoas foram salvas. Porque eu não quero dar um monte de números. Eu quero ver discípulos fortes. Prefiro ver menos pessoas serem salvas e continuarem vivendo em Cristo. Se você ver a igreja na Dinamarca, eu não digo isso para ser orgulhoso, mas eu sou uma das pessoas na Dinamarca que leva a maioria das pessoas a Cristo. E se você ver a igreja na Dinamarca, verá que aquelas pessoas que levei a Cristo, e elas estão em muitas igrejas por aí, aquelas que levei a Cristo são mais frequentemente fortes que muitas outras, porque elas tiveram o alicerce correto desde o início. E por causa disso, elas continuam nisso. Não é que não vejo pessoas se desviando, porque a Bíblia diz que isso aconteceria.
Mas porque eu faço do jeito que a Bíblia diz, eu vejo cristãos fortes. Então há outros evangelistas, que têm muitos números, que espalham notícias de que muitas pessoas foram salvas. Mas você não encontra essas pessoas em lugar nenhum. Então o que queremos? Queremos um monte de números ou queremos ver cristãos fortes, que obedecem a Deus? Acredito que é isso que você quer. Não queremos enganar a nós mesmos. Tem um problema quando falamos sobre salvação. Jesus diz que cada vez que um pecador se arrepende, há alegria no céu. E deve ser assim aqui na terra. Quero me alegrar cada vez que alguém é salvo. Mas se eu ler um jornal cristão, ou ver um site, e ouvir alguém nas ruas dizendo, aqueles foram salvos, aqueles foram salvos, sinceramente, eu não posso realmente me alegrar com eles, porque eu penso, mas não quero pensar isso, em minha mente, eles são realmente salvos. Eles se arrependeram de seus pecados ou eles só fizeram uma oração? Eles continuam em Cristo depois disso, ou foi uma coisa de momento? E por isso ser parte de nossa cultura, eu escuto tantos números e que tantas pessoas aceitaram Jesus em seus corações. Alguns deles estão realmente sendo salvos. Sim, mas muitos você não vê mais. Porque é desse jeito, não posso mais me alegrar com as pessoas. Eu não quero isso, eu quero ouvir. Ei, essa pessoa foi salva. Uau, legal, e eu me alegro, porque eu acabei de ganhar um novo irmão e uma nova irmã no Senhor. E deve ser assim. Não devemos usar erroneamente a palavra como, eles foram salvos. Foram salvos. Nós precisamos fazer do jeito que vemos na Bíblia. Quando falamos sobre salvação, eu quero te perguntar uma coisa. Salvo de quê? Do que você é salvo? Se eu perguntar isso na igreja hoje, muitas pessoas diriam, eu sou salvo do inferno. Eba, eu não vou para o inferno. Sou salvo. Peça para Jesus entrar em seu coração. E se você orar essa oração, você não irá para o inferno. Você quer ir para o inferno? Não. Então faça essa oração. E as pessoas fazem a oração. Eba, que felicidade. Você não vai para o inferno. Bem, mas nós não somos salvos do inferno. Você não vê na Bíblia que os primeiros cristãos se arrependeram e foram salvos do inferno. Não é do inferno que somos salvos. Somos salvos do pecado. Sim, pois o pecado leva ao inferno. Mas nós não somos salvos do inferno. Somos salvos dos nossos pecados. Quando João Batista viu Jesus, ele disse, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Você sabe por que Jesus se chamava Jesus? Porque ele nos salva dos nossos pecados. Quando Maria ouviu que ela devia chamar o bebê de Jesus, nós lemos aqui. Você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Mateus 1:21. Então Jesus veio como Cordeiro de Deus para nos salvar de nossos pecados. Se você é salvo, de que é salvo? Não do inferno, mas de seu pecado. É tudo sobre pecado. O pecado entrou no mundo, destruiu a comunhão entre nós e Deus. Jesus veio para morrer na cruz. Então ele pode tirar nosso pecado. Então não vamos para o inferno. Vamos ter comunhão com Deus, porque ele retirou aquilo que estava nos dividindo de Deus, porque Deus é santo. O pecado é o problema. É dele que fomos salvos. Como Jesus disse sobre as ovelhas, aquela que estava perdida, as 99 ovelhas e aquela que se perdeu. Lucas 15, eu acho. Jesus disse que há mais alegria no céu cada vez que um pecador se arrepende, do que para 99 justos que não precisam de arrependimento. Então tudo se trata de ver pecadores se arrependerem de seus pecados e experimentar perdão. Se você diz que é salvo e ainda vive no pecado, é possível
É possível continuar no pecado e ser salvo ao mesmo tempo? Não, não é. Em nossa mente, quando falamos sobre ser salvo do inferno, nós pensamos que podemos continuar vivendo no pecado, porque nós somos salvos do inferno. Não, não é o inferno que é o problema, mas o pecado. Então, se você continua vivendo no pecado, você não é salvo. Porque Jesus não veio só para ficar entre nós e Deus, como eu ouço muitas pessoas dizerem na Dinamarca e em outros lugares. Então Deus não poderá ver nossos pecados. Não, Ele pode ver nossos pecados. Você também lê em Mateus 7. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal, vocês que praticam pecado. Ele viu pecados deles. E Ele irá ver o seu pecado, e o meu, se nós continuarmos vivendo em pecado. Mas um cristão é alguém que não continua vivendo no pecado. Porque Jesus morreu na cruz e Ele fez tudo o que era necessário para tirar o pecado de nós. Se você realmente quer conhecer a Deus, precisamos construir sobre a base certa. Se alguém te perguntar, o que devo fazer para ser salvo? O que você responde? Você diria, aceite Jesus no seu coração? Quero dizer que eu orei com eles, orei junto com eles. Eles confessaram e orei depois deles. E eles oraram depois de mim. Não tenho problema com isso. Não, é bom orar pelas pessoas. O problema é se você não falar o evangelho completo. E se dizer, agora você é salvo. Você vai para o céu. Não, eu oro essa oração para sentir onde as pessoas estão. Estão abertas para Deus? Se sim, estão abertas para o Espírito Santo vir. Mas não por causa da oração. A oração é só algo que eu faço para ter um tempo a sós com as pessoas e orar com eles. Não é como uma oração mágica que salva pessoas. Não, é tudo sobre o coração. Se entenderam o Evangelho. Como você compartilha o Evangelho? Quero ver na Bíblia como Pedro fez isso. Você vê no início do livro de Atos, logo após o Espírito Santo ser derramado sobre as pessoas, que Pedro pregou o Evangelho. Você não vê tudo o que ele pregou. Pois o livro de Atos não é uma teologia sistemática. Você sabe que tenho falado do livro de Atos. O livro de Atos foi escrito e você não pode só construir teologia fora dele. Mas você pode ver o que eles fizeram e voltar e olhar para Jesus, ver como isso está comparando um com o outro. E a partir disso pode construir teologia. Mas não somente com isso, porque em muitos lugares no livro de Atos você não vê a imagem completa e vou explicar isso, mas especialmente com Pedro. Você não vê o que ele pregou. Você vê muitas coisas. Mas você vê uma resposta muito clara que ele deu às pessoas. Porque aquelas pessoas foram atingidas em seus corações quando ele pregou o Evangelho. Eles perguntaram, o que devemos fazer? Em outras palavras, o que devemos fazer para sermos salvos? Diga-nos. Pedro levantou-se lá em Pentecostes, junto com os outros discípulos e disse, todos abaixem suas cabeças. E se alguém quiser receber Jesus, levante sua mão. Sim, vejo uma mão ali, vejo uma mão lá. Obrigado, obrigado. Agora orem esta oração dentro de seu coração. Então Pedro os levou através da oração dos pecadores. E disse, sim, agora vocês estão salvos. Não. Isso é o que muitos fazem hoje. Mas não foi o que Pedro fez, nem o que os primeiros discípulos fizeram. Pedro fez muito diferente. Os primeiros discípulos fizeram muito diferente. Jesus fez isso muito diferente. E por causa disso, eles viram resultados diferentes do que muitos estão vendo hoje. Por causa disso, eles viram que o Evangelho é poderoso para salvar. O que Pedro fez? Pedro disse, arrependam-se, e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. Pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. Atos 2:38 e 39. Então,
Pedro disse 3 coisas. Ele falou sobre arrependimento. Arrependam-se todos. E depois ele disse: e sejam batizados para perdão dos seus pecados. Segundo, sejam batizados para perdão dos seus pecados. E recebam o Espírito Santo. E ele disse que essa promessa não era somente para aqueles. Isso é para todos que Deus está chamando, as crianças e pessoas distantes. Esta promessa é também para nós hoje. Que devemos nos arrepender e, quando nos arrependermos e quando formos batizados para perdão de nossos pecados, nós vamos receber o Espírito Santo. E o Espírito de Deus é o selo da nossa salvação. Isso é o que Pedro disse. Isto é o que os primeiros cristãos fizeram. Essas 3 coisas. Como disse da última vez, devemos sempre olhar para Jesus quando falamos sobre teologia. E nós também faremos isso. Vamos olhar para Jesus e ver se Pedro fez o mesmo que Jesus ordenou que ele fizesse, quando se trata de pregar o Evangelho. Quando lemos sobre Jesus no início dos livros de Marcos e Mateus, você pode ler as primeiras palavras que saíram da boca de Jesus. E você lê aqui: daí em diante Jesus começou a pregar: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Mateus 4:17. Então, a primeira palavra que saiu da boca de Jesus foi arrependam-se. A primeira palavra que saiu da boca de Pedro foi arrependam-se. E a Bíblia diz que devemos pregar o arrependimento ao mundo inteiro hoje. Arrependam-se de seus pecados. Convertam-se de seus pecados, virem-se para Deus. Arrependam-se de seus pecados para com Deus. Foi com isso que Jesus veio. Foi o que ele pregou e o que Pedro pregou. E também os primeiros discípulos. A pergunta então é: e sobre o batismo nas águas em Jesus Cristo? Foi algo que Jesus fez? Não, não foi algo que ele fez, mas algo que ele pregou. O que você precisa entender é que quando Jesus andou aqui na terra, nos evangelhos, era a velha aliança. Foi antes da cruz. E batismo nas águas tem a ver com o enterro de Cristo e sua ressurreição. Jesus morreu na cruz. Ele foi enterrado e ele levantou-se de novo. O batismo nas águas em Jesus Cristo é uma imagem disso. Então, quando nós somos batizados hoje, somos batizados na morte de Jesus, para que nós possamos ressuscitar com Ele e viver a nova vida. Ninguém nos evangelhos foi batizado em Jesus Cristo, porque não havia o batismo nas águas. Ninguém recebeu o Espírito Santo lá, porque o Espírito Santo não foi derramado. Ele foi primeiro derramado em Pentecostes, após Jesus ser ressuscitado. Frequentemente, as pessoas não entendem essa verdade e são enganados hoje. Quando eu digo às pessoas, é importante que você seja batizado nas águas e receba o Espírito Santo, escuto muitas pessoas dizerem, não, e o ladrão na cruz? Ele não foi batizado. Então eu digo, não, ele não foi batizado, porque não havia batismo nas águas. Nenhuma pessoa foi batizada nos evangelhos. Batismo nas águas tem a ver com a vida que precisamos viver quando tivermos nos arrependido. Batismo nas águas tem a ver com sermos livres do pecado, para que possamos viver uma vida santa. E no dia que ficarmos na frente de Deus, não ouviremos estas palavras: arrependam-se de mim, vocês que praticam o mal. Mas o ladrão na cruz, ele ia morrer em alguns minutos. Ele não precisou de toda parte para viver uma vida santa.
que ali mesmo ele foi perdoado de seus pecados e deu seu último suspiro. E foi para casa, para o reino de Deus. Mas você não está vivendo naquele tempo, e não está pendurado numa cruz. E por isso não pode se colocar no mesmo lugar do ladrão na cruz. Muitas pessoas são infiéis a Deus e vivem uma mentira hoje, porque estamos construídos sobre um alicerce errado. Não devemos estar construídos sobre a velha aliança quando se trata disso, mas sobre a nova aliança. Mas Jesus falou sobre o batismo nas águas, porque ele disse em uma de suas últimas palavras: vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os. Mateus 28:19. Então ele nos ordenou a ir, fazer discípulos, batizando-os. E o que Pedro disse? Arrependam-se como Jesus disse. E sejam batizados como Jesus ordenou a ele. E sobre o Espírito Santo, Jesus disse aos seus discípulos: eu lhes envio a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. Lucas 24:49. E aqui ele fala sobre o Espírito Santo. Em João 16. Ele está falando sobre o Espírito Santo e que chegará um momento quando vocês pedirão em meu nome. Agora vocês não estão orando em meu nome, mas um dia vocês farão isso. Ele disse: é melhor que eu vá, porque poderei enviar o Espírito Santo a vocês. Então Jesus está falando em João 16 e em outros lugares, sobre um tempo que viria e nós estamos vivendo nesse momento. Agora estamos orando em nome de Jesus. Os discípulos não fizeram isso do mesmo jeito, quando eles saíram. Mas agora estamos vivendo nesse momento, após a cruz. Jesus disse: arrependam-se, sobre o batismo nas águas, e sobre o Espírito Santo. Isso não foi somente para os discípulos, é para todos que Deus está chamando, de longe, para nossos filhos e os filhos deles, e assim por diante. Se alguém perguntasse a Pedro: o que devo fazer para ser salvo? Se alguém perguntasse a Jesus após a cruz: o que devo fazer para ser salvo? Eles não diriam: orem a oração dos pecadores. Eles diriam: arrependam-se. Arrependam-se de seus pecados. Eles diriam: sejam batizados nas águas em Jesus Cristo. E diriam: sejam batizados com o Espírito Santo. Por que arrependimento? Por que batismo nas águas? E batismo com o Espírito Santo? Porque cremos em Deus, o Pai, em Jesus, o Filho de Deus, e no Espírito Santo. Muitas pessoas tentam viver como um discípulo com somente uma ou duas dessas coisas. Há pessoas hoje que têm Deus, acreditam em Jesus Cristo, mas o Espírito Santo não é parte de suas vidas. Por causa disso, eles não têm a plenitude de Deus. E estão vivendo enganados. Estão enganados. O que vemos aqui é a divindade, porque arrependimento é para com Deus. Batismo é em Jesus Cristo. E batismo com o Espírito Santo. Aqui temos Deus, o Pai, Jesus Cristo e o Espírito Santo. A divindade completa está nisso. Quando falamos sobre crer em Deus, conhecer a Deus, é sobre tudo a divindade. Conhecer a Deus que enviou Jesus Cristo, que foi revelado pelo Espírito Santo. Temos arrependimento para com Deus, batismo em Jesus Cristo e o Espírito Santo. Foi sobre isso que Jesus falou. Foi o que Pedro pregou. E o que a igreja primitiva pregou no livro de Atos. Mas muitas coisas mudaram naquela época, e tivemos a Igreja Católica. Depois veio a Reforma e disse: não é pela velha tradição, mas pela fé, e isso é pela fé. Mas eles entenderam um pouco dessa fé.
Não estamos construídos sobre a correta reforma hoje, porque havia muitas coisas que Lutero não viu. Ele não compreendeu a plenitude do batismo. Ele não fez isso. Ele não experimentou o Espírito Santo da maneira como devemos hoje. Se estivermos construídos sobre essas bases, seremos enganados e errados. Não estou dizendo que não há pessoas aqui que não são salvas, que não vivem com Deus. Acredito quando Jesus revelou algumas coisas para nós, e precisamos ser fiéis a isso. E a palavra que Jesus está dizendo aqui em João 15:22 é: se eu não tivesse vindo e lhes falado, não seriam culpados de pecado. Agora, contudo, eles não têm desculpa para o seu pecado. Em João 9:41, ele disse: se vocês fossem cegos, não seriam culpados de pecado. Mas agora que dizem que podem ver, a culpa de vocês permanece. Então, quanto mais você sabe, mais é requerido de você. Acredito que pode ser alguém que, em boa fé sem o conhecimento, foi fiel com tudo o que Deus revelou. Elas não poderiam vir à plenitude de Deus, mas ainda eram crentes e viviam com Deus. Mas agora sabemos mais, e Deus revelou coisas e quer que nós, nos últimos tempos, venhamos para a plenitude e sejamos construídos sobre essa fundação. Novamente, as pessoas podem ser enganadas. Podemos achar que tudo está bem e muitos ficarão na frente de Deus um dia, e serão surpreendidos. Você vê isso de novo e de novo, quando Jesus fala sobre o fim da vida. Eu realmente não conheço vocês. Não construa sobre a fundação do que outras pessoas estão fazendo, e no que ele creem ou pensam. Não. Construa sobre a palavra de Deus. Há muitas coisas que Lutero não sabia sobre o batismo, mas isso veio sobre arrependimento, santidade com os metodistas, sobre o Espírito Santo que veio ali. Eu sei que estamos construídos sobre essa fundação hoje. E você sabe hoje o que é certo. Então você precisa decidir quando ouvir esta mensagem. Você quer construir sobre uma fundação errada, com o que as pessoas pensavam há muitos anos atrás? Construir sobre essa fundação e ser enganado? Porque em algumas áreas você sabe mais do que eles sabiam. E Deus vai requerer muito mais de você. Você não pode só pegar o que Deus te deu, cavar fundo e enterrar isso. Porque um dia ele irá te dizer: ei, eu te dei aquilo, o que você fez com o que eu confiei a você. É muito importante que nós hoje preguemos a plenitude de Deus. Não importando o que as pessoas fizeram em história. Sim, nós podemos aprender muito com aquilo. Mas estamos construídos sobre aquela fundação. Sei que Deus queria revelar toda a verdade na reforma de Lutero. Mas ele parou, não fez isso. Por causa disso, Deus enviou algo novo e temos o batismo bíblico. Mas de novo, eles pararam, não viram arrependimento, então pararam e não viram. Então temos depois o Espírito Santo. Mas hoje nós estamos vivendo no fim dos tempos, e Deus irá revelar tudo a nós. E sobre a fé, não é somente sobre a fé. A Bíblia diz: creiam e serão salvos. Sim, é tudo sobre fé. Mas precisamos entender o que é fé. João 8:31 e 32, disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. E conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Então Jesus disse: se vocês são realmente meus discípulos, se permanecerem firmes, fiéis ao meu ensino. Mas onde lemos Jesus disse aos judeus que haviam crido nele. Quero perguntar: o que significa crer nele? Eles acreditaram que Jesus era uma pessoa real que viveu uma vez? Não. Não era sobre isso que ele estava falando, porque quantos creram, na época de Jesus, que ele estava vivendo como uma pessoa real? Todo mundo, pois todos podiam vê-lo e tocá-lo. Mas porque estamos vivendo 2000 anos após Jesus Cristo, todo o conceito de crer nele foi mudado.
para não acreditar em suas palavras e fazer o que ele estava dizendo, mas para crer em uma pessoa histórica, uma pessoa que certa vez viveu. Se eu perguntar a muitos cristãos da igreja hoje se eles acreditam em Jesus, em suas mentes eles pensarão, sim, eu acredito em Jesus. E se eu perguntar, explique, em que você acredita? Eu acredito que Jesus viveu uma vez e fez milagres e viveu aqui na terra. Ok. Mas você vive em pecado? Sim, eu vivo. Mas Jesus disse arrependam-se. Ah, sim, mas creio que ele foi. Mas, eu não faço aquilo. Eu não me arrependo. Ele disse, seja batizado. Sim, mas isso não é algo que nós fazemos. Acredito que ele viveu certa época. Mas isso não é fé. A fé bíblica não é crer que um dia Jesus viveu. Porque todos naquela época sabiam que ele estava vivendo. Elas não precisavam de fé para acreditar que ele estava vivendo. Elas podiam vê-lo, tocá-lo, conversar com ele. Então crer nele não é só crer em uma pessoa que viveu uma vez. É crer em suas palavras. E no versículo anterior ao que lemos, diz que depois de ter dito aquelas coisas, muitos creram nele. Quando Jesus falou, eles acreditaram que aquilo que ele estava dizendo era verdade. Então Jesus disse a eles, se vocês querem realmente ser salvos, ser meus discípulos, então permaneçam fiéis ao meu ensino. Continuem nele, façam o que estou dizendo para fazerem, e então terão a vida eterna. Porque eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então permaneçam no meu ensino. Fé em Jesus não é crer com a cabeça que um dia ele viveu. Fé é ser fiel ao seu ensino. Imagine que eu estou parado numa rodovia e você está do outro lado dela. Está vindo um grande caminhão atrás de mim e você está gritando, Torben, cuidado, um caminhão está vindo. Se eu olhar para você, se eu acreditar em você, poderia falar, ok, acredito no que você está dizendo. E ainda assim ficar parado. Não. Se eu acredito no que está me dizendo, eu me moveria. Se eu acredito em você, eu vou me mover. Não é como, eu não acredito que você é real. Você é real. Você existe. Eu sei que você é real, que você existe, porque posso te ver. Então quando digo em acreditar em você, não é sobre se você é real, é sobre suas palavras. Se eu acreditar em suas palavras, eu vou me mover. Jesus disse arrependa-se. Toda pessoa que crê em Jesus irá se arrepender. Jesus disse seja batizado. Toda pessoa que crê em Jesus será batizada. Jesus disse recebe o Espírito Santo. Toda pessoa que crê em Jesus irá receber o Espírito Santo. Caso contrário, se eles não receberem, não é o Jesus bíblico que eles receberam, ou eles não conhecem toda a verdade. Ninguém compartilhou o Evangelho completo com eles. Então o que João falou foi sobre acreditar em Jesus, em suas palavras. Cada vez que a Bíblia diz que somos salvos pela fé, somente fé, não obras, mas fé. Não era fé em uma pedra. Não é uma fé em uma construção, ou em uma religião. Isso é fé em Jesus Cristo. Essa é a fé que salva. E essa fé não pode ficar sozinha. Lutero disse, somos salvos somente pela fé. Acredito nisso. Somos salvos somente pela fé. E isso é somente sobre Jesus Cristo. Mas essa fé não pode permanecer sozinha porque a fé é obediência a Ele. Ele disse arrependa-se. Então se eu creio, eu me arrependo. Ele disse seja batizado. Se eu creio, eu sou batizado. Ele disse recebe o Espírito Santo. Se eu acredito, eu recebo o Espírito Santo. Então posso dizer que sou salvo pela fé. Sim, eu sou. Eu me arrependi, fui batizado nas águas e recebi o Espírito Santo. Mas eu fui salvo pela fé. Você precisa entender isso cada vez que lê a Bíblia quando se trata de fé no Novo Testamento. Não é fé numa pessoa histórica, que uma vez viveu. É a obediência.
A fé bíblica é ser fiel. Incredulidade é ser infiel. Isso é o que a palavra está dizendo. Eu me lembro, há alguns anos atrás, eu estava estudando religião em uma escola. Nossa professora aqui na Dinamarca disse que na Dinamarca você pode acreditar em uma coisa e fazer algo diferente. Mas precisamos olhar para os judeus agora. Precisa entender que na tradição judaica, acreditar em uma coisa é fazer essa coisa. Judeus não podiam acreditar em uma coisa e fazer outra diferente, porque acreditar, naquela época, é o mesmo que fazer. Ela disse isso. Ela estava certa sobre o que dizia sobre os judeus, mas ela estava errada em dizer que hoje nós podemos crer em uma coisa e fazer outra diferente. Se eu perguntar às pessoas, o que você deve fazer para ser salvo? Eu diria, creia em Jesus e será salvo. Mas hoje precisamos explicar o que é fé. Precisamos explicar o que é acreditar em Jesus. Porque acreditar em Jesus é obedecê-lo. Se você perguntasse às pessoas da igreja primitiva, você pode ser um discípulo de Jesus quando você é cristão e não ser batizado? Eles diriam, não, você não pode. Porque na igreja primitiva, eles não tinham a oração dos pecadores. Eles tinham o arrependimento, o batismo nas águas, e receberiam o Espírito Santo. Era o que eles tinham. E por que isso é tão importante? É importante porque tudo isso tem a ver com pecado. Jesus veio para nos salvar do pecado. Arrependimento tem a ver com conversão de nosso pecado. E então vamos receber o novo coração, a nova natureza. Se você é verdadeiramente arrependido, você não pode viver em pecado. Não pode continuar no pecado. Falarei disso depois. Porque as próximas 3 lições usarei cada uma para falar sobre arrependimento, batismo nas águas e no Espírito Santo. Mas se é verdadeiramente arrependido, não é somente algo que você faz, é também algo que Deus faz. Então Ele tira o velho coração e te dá um novo coração. E você não pode continuar no pecado. Porque ninguém que é nascido de novo pode continuar no pecado. Eu fui salvo. Eu me arrependi. Ninguém me falou isso é pecado, aquilo é pecado. Eu vim de um contexto não cristão e fui salvo. Então fui para casa, para a minha velha vida. E cada vez que eu fazia algo que era acostumado a fazer, me sentia, oh, isso é pecado, perdão, Deus, me perdoe. Eu não posso mais fazer isso. Eu me arrependo. Eu sabia que o que eu estava fazendo era pecado. Mas antes eu tinha feito isso muitas e muitas vezes. Não tinha problema com isso. Mas agora eu não podia mais fazer. Por quê? Porque Deus me deu uma nova natureza. Eu conheço pessoas que diriam, vamos lá, Torben, Deus não é assim, isso não deve ser desse jeito. Mas ninguém podia me convencer do contrário, porque dentro de mim havia uma nova natureza. Eu sabia que era pecado. E por causa disso, eu comecei a viver uma vida santa. Este é o sinal. Você pode conhecer a árvore por seus frutos. Se você tem comunhão com o pecado, você não conhece a Deus. Porque Deus é santo e Jesus veio para nos salvar do pecado. Então arrependimento tem a ver com um novo coração para com Deus. Batismo nas águas também tem a ver com o pecado. Porque ali somos limpos de nossos pecados, somos lavados. Ananias disse a Paulo, levante-se, lave seu pecado. Batismo salva. A Bíblia diz que batismo nos salva. Aqui também, arrependam-se e sejam batizados. Sejam batizados para o perdão de seus pecados. Batismo salva. E não entendemos isso porque não temos a mente judaica. Naquele tempo uma coisa física tinha um forte impacto espiritual.
Mas agora temos a mentalidade grega e pensamos que coisas físicas são simbólicas. Não é um símbolo. É mais do que um símbolo. Isso salva. Isso muda vidas. Tenho visto muitas pessoas serem libertas de demônios quando são batizadas. Pessoas são curadas, são livres do pecado quando elas são batizadas. Especialmente quando você prega isso e o faz em fé. Batismo é muito forte. Ele salva. Porque salvação tem a ver com pecado. Somos salvos de nossos pecados através do batismo. Muitos cristãos se arrependeram. Mas eles estão lutando com o pecado. Não se sentem libertos do pecado. Por quê? Porque eles não são batizados em Jesus Cristo. Ou são batizados, mas não sabem sobre o que se trata o batismo. Eu fui batizado e eu não sabia sobre o que tudo se tratava. Mas anos mais tarde, Deus revelou sobre o que se tratava. Romanos 6, que através do batismo nós somos livres do pecado, não mais ligados ao pecado. Agora podemos viver a vida santa. O pecado não tem mais domínio sobre nós, porque não estamos mais debaixo da lei, mas debaixo da graça. O capítulo todo está falando sobre ser livres do pecado e começa com o batismo. E quando descobri isso, de repente eu estava livre. Não mais condenação. Eu estava livre do pecado. Eu não precisava mais ir. Eu pequei. Não, eu fui liberto e naquele momento fui liberto do pecado. E continuo livre hoje. E porque sou livre? Porque experimentei liberdade. Experimentei ousadia em frente a Deus. Porque não me envergonho. Porque sou livre do pecado. Muitos não experimentaram isso porque eles não foram batizados nas águas e não sabem o que o batismo faz. Os primeiros cristãos sabiam o que isso fazia, e por causa disso experimentaram uma liberdade de seus pecados, uma liberdade para com Deus. E isso é muito importante para voltarmos à vida forte que lemos no livro de Atos. E o batismo com o Espírito Santo também tem a ver. Não é somente falar em línguas. É falar em línguas. Este é o sinal. Mas não é somente falar em línguas. É muito mais. Não é somente poder para evangelizar. É muito mais. O Espírito Santo irá lidar com o pecado em nossa vida. Ele irá criar uma vida santa, para podermos ser santos como Deus é santo. E isso também é o fruto do Espírito Santo, de revelar o pecado e a palavra de Deus, de quem Jesus é. Podemos dizer assim, pessoas são pecadoras, vivendo em pecado. Então elas se arrependem para com Deus, pedem perdão por seus pecados. Elas experimentam que são perdoadas e Deus dá a elas um novo coração. Então são batizadas em Jesus Cristo. Tchau, pecado. Tchau, velha natureza. Tchau. Agora eu estou limpo. Agora sou novo. Tudo foi embora. Mas você também precisa de poder para viver a nova vida. Deus quer trabalhar na sua vida, te limpar continuamente. Trabalhar em você para que você continue a ser santo como Deus é santo. Aí o Espírito Santo vem, e podemos viver uma nova vida. O Espírito Santo está começando a lidar com nossa vida. Por isso que é tão importante. E você pode perceber que isso é muito mais do que pedir para Jesus entrar em seu coração e você poderá ser salvo. Quero finalizar passando pelo livro de Atos e ver alguns outros lugares onde pessoas são salvas. Há muitas pessoas em muitos lugares na Bíblia, onde você lê que multidões foram salvas. 3.000, 5.000. E você vê isso. Mas também há lugares onde você vê um pouco mais. E podemos aprender muito dessas coisas. Livro de Atos, capítulo 8. Filipe estava em Samaria, onde você lê sobre fé. A palavra fé está lá. E o que você lê é que Filipe era novo na fé. Ele era um dos que estavam ajudando com as mesas, mas por causa da perseguição, de repente ele estava em Samaria, e ele viu um reavivamento. Ele não conhecia toda a parte do Espírito Santo, ele estava no começo. Quando ele viu pessoas serem salvas, ele as batizou imediatamente em Jesus Cristo. Imediatamente. Mas porque ele não tinha orado para as pessoas receberem o Espírito Santo, os discípulos vieram e impuseram as mãos sobre eles e eles receberam o Espírito Santo.
Eu batizei muitas pessoas com o Espírito Santo. E como os apóstolos, eu encontro pessoas hoje que não têm a plenitude de Deus. Elas têm o arrependimento, batismo nas águas, mas não têm a plenitude. E por isso nós somos os mesmos, como em Atos 8. Precisamos ir às pessoas e impor as mãos sobre elas para receberem o Espírito Santo. O que você pode ver aqui é interessante. Havia um cara chamado Simão. Ele viu o Espírito Santo ser dado pelas mãos dos apóstolos. Como ele viu isso? E como os apóstolos sabiam que eles não haviam recebido o Espírito Santo? Porque há sempre um sinal quando as pessoas recebem o Espírito Santo. E o sinal é falar em línguas e profetizar. Este é sempre o sinal. Eles abrem suas bocas e alguma coisa sai. No livro de Atos, você lê no início que eles falaram em outras línguas, pois as pessoas puderam entendê-los. Isso não é o que fazemos frequentemente, mas o livro de Atos é muito especial no início, porque naquele momento havia muitas pessoas de muitos países em Israel, e Deus queria mostrar que o batismo com o Espírito Santo tinha a ver com pregar o Evangelho. Eu batizei uma pessoa com o Espírito Santo há 2 semanas. Ela experimentou o Espírito Santo vir sobre ela, e começou a falar em sua própria língua espiritual. E de repente ela está falando outras línguas. Eu podia ouvir todas as frases e tudo mais. Um idioma, língua completo. Aí ela voltou a falar em línguas de novo. Línguas espirituais, e ela estava adorando a Deus. Isso foi muito forte. Frequentemente, falar em línguas espirituais é a experiência mais comum, e isso é para todo mundo. As línguas espirituais é para todos. Mas falar em diferentes idiomas é um tipo diferente de línguas. Falarei disso depois. Mas por causa de nossos óculos, tradições, muitos não entendem que há diferentes tipos de línguas. Então muitos dizem, não é todo mundo que fala em línguas. E acreditam que isso é para todo tipo de línguas. Mas não é assim. O livro de Atos. Filipe então continuou no capítulo 8 e encontrou o eunuco. O que você precisa ver aqui é interessante. O que precisa ver é que você não leu o que Filipe pregou para o eunuco. Mas você lê sua resposta, que foi, a água ali, posso ser batizado. Então de sua resposta, você sabe que ele estava pregando batismo nas águas. Vou te fazer uma pergunta. Você esteve em muitas reuniões, eu acredito, muitas reuniões onde o pregador pregou e compartilhou o Evangelho. Em quantas reuniões você esteve onde ele pregou o Evangelho de uma maneira que as pessoas precisaram responder dizendo eu quero ser batizado? A maioria das pessoas hoje nunca ouviram o verdadeiro Evangelho ser pregado. Nunca estiveram numa reunião onde alguém estava pregando o mesmo Evangelho como Filipe estava pregando. Onde as respostas das pessoas é posso ser batizado. Mas todo mundo que falou do Evangelho no livro de Atos, falou dele de um jeito que a resposta das pessoas foi eu posso ser batizado. Ninguém falou o Evangelho de um jeito onde as pessoas pediram para Jesus entrar em seus corações. Só arrependimento sem ser batizado. Não. O batismo é a porta para uma nova vida. Então você precisa perguntar a si mesmo. Eu prego o Evangelho se as pessoas não respondem da mesma maneira que o eunuco respondeu. Posso ser batizado? Do jeito que as pessoas responderam a Pedro. 3.000 foram batizados no mesmo dia. Podemos aprender muito olhando o livro de Atos. No capítulo 9, lemos sobre Paulo. Como Paulo ou Saulo foi salvo. E de novo você pode ler o que é interessante aqui. Ele foi batizado aqui no meio da noite. Você não lê sobre fé, mas a fé estava lá. Por quê? Porque ele foi batizado e recebeu o Espírito Santo. Você não lê isso, mas porque Ananias veio e disse, devo impor minhas mãos em você, e você receberá o Espírito Santo. Em Atos 10, você pode ler sobre Pedro na casa de Cornélio. O que é interessante aqui é que você pode ver que eles receberam primeiramente o Espírito Santo. E como ele soube disso? Porque eles estavam falando em línguas e adorando a Deus.
Então houve um sinal que eles receberam o Espírito, e o sinal era falar em línguas. Há sempre um sinal. Depois, ele disse, ok, se eles receberam o Espírito Santo como nós, o que os impede de serem batizados? Eu tenho batizado crianças. O quê? Não, eu não acredito em batismo de bebês, pois não é bíblico. Mas eu orei por crianças de 10, 11, 12 anos, de 7 anos, que foram batizadas com o Espírito Santo e começaram a falar em línguas. Se elas receberam o Espírito Santo como nós, o que as impede de serem batizadas? O Espírito Santo é um sinal, e aqui você vê que ele foi derramado sobre eles antes de eles serem batizados nas águas. Se eu estiver na frente das pessoas e não tenho certeza de se elas compreenderam todo o Evangelho, o que geralmente faço é orar por elas e se elas receberem o Espírito Santo, este é um sinal que elas foram aceitas por Deus. E se foram aceitas por Deus, eu as batizo. Então é o que você lê aqui. Não tem que ser o batismo nas águas e então receber o Espírito Santo. Mas geralmente é assim. Especialmente com pessoas religiosas, que vêm de um contexto luterano ou católico. Aos olhos deles é bom ser batizado antes, pois eles podem quebrar com suas tradições e é mais fácil para receberem o Espírito Santo. Capítulo 16. Silas e Paulo na cadeia. Você vê que ele perguntou o que devemos fazer para sermos salvos. Eles respondem, creiam no Senhor Jesus e você e os de sua casa serão salvos. Muitas pessoas param aqui, mas precisamos explicar o que crer em Jesus significa. Eles foram para casa com ele, e explicaram o que isso significava. Todos foram batizados na mesma noite. De novo, a resposta para o Evangelho foi que eles foram batizados nas águas. E também acredito que foram batizados com o Espírito Santo. Isso é o que lemos pelo Evangelho. Vou pegar o último lugar onde você vê isso muito claramente, e terminaremos com isso. Livro de Atos, capítulo 19. Você pode ler como Paulo chegou a Éfeso. É interessante porque lemos que Paulo chegou em Éfeso e encontrou alguns discípulos. O que isso significa? Que eram cristãos, alguém que crê em Jesus. Mas como outras pessoas através da história, eles não conheciam a plenitude de Deus. Eles se arrependeram, acreditaram em Jesus, mas eles não haviam recebido o batismo. E isso era tão importante que Paulo chegou lá e fez isso com eles. Ele disse, vocês receberam o Espírito Santo quando creram. Verso 2. E para muitos cristãos hoje é uma pergunta engraçada. Porque muitos ensinam hoje que se você crê, você tem o Espírito Santo. Mas há uma diferença entre crer e ser salvo pelo Espírito Santo. E ser batizado com o Espírito Santo, se você se arrepende é pelo Espírito Santo. Sim, mas você ainda precisa ser batizado com o Espírito Santo, como com Jesus, quando ele ressuscitou. João 20. Ele veio aos seus discípulos e soprou sobre eles, recebam o Espírito Santo. E lá eles receberam o Espírito Santo, no verso 20. Por quê? Porque lá Jesus ressuscitou dos mortos e deu a eles o Espírito Santo. Mas depois ele disse às mesmas pessoas, fiquem na cidade até que recebam o poder do alto. Porque não é suficiente só ser salvo pelo Espírito Santo. Você também precisa ser batizado com o Espírito Santo. Então eles disseram, nós não ouvimos sobre o Espírito Santo, e é o mesmo com essa igreja, aquela igreja, essa denominação e aquela. Porque há muitas pessoas hoje que não conhecem sobre o Espírito Santo. E ele perguntou, então, que batismo vocês receberam? Eles só foram batizados no batismo de João, o batismo de arrependimento. Você lê no Evangelho. Paulo disse, o batismo de João foi um batismo de arrependimento. Ele dizia ao povo que cresce naquele que viria depois dele, isto é, em Jesus. Ouvindo isso, eles foram batizados no nome do Senhor Jesus. Então eles foram batizados no nome de Jesus Cristo. Quando Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e começaram a falar em línguas e a profetizar. Aí foram batizados com o Espírito Santo. Muitas pessoas hoje na igreja estão como as pessoas de Éfeso. Elas só têm o arrependimento. Elas não têm o batismo correto. Falamos de pessoas nas igrejas luterana, católica, e em outras igrejas. Elas não têm o batismo. Há muitas pessoas em outras igrejas não têm o batismo com o Espírito Santo. Minha pergunta para você é,
Sobre qual fundação você construirá? Muitos um dia ficarão na frente de Deus e Ele dirá: vá embora, eu não conheço vocês. Realmente não os conheço intimamente. Vocês vivem em pecado. Você ficará na frente de Jesus, não na frente de Lutero, nem de João Batista, nem do metodista, os irmãos Winsley, ou na frente de Moody ou Finney ou Spurgeon, ou outras pessoas, ou na frente de Evan Roberts. Você vai ficar na frente de Jesus Cristo. Qual alicerce você está construindo? Você está construindo sobre suas caixas religiosas? Ou sobre a palavra de Deus? Isso é difícil para muitas pessoas, porque estão dentro dessas caixas atrás de mim, que eu acredito que conhecem a verdade, mas têm medo de obedecer à verdade, porque irá lhes custar a oposição de amigos, família, de algumas pessoas. Para alguns pastores, irá lhes custar o emprego. E portanto eles estão enganados. Porque eles acreditam mais no sistema do que na palavra de Deus. Você precisa decidir quem você quer confessar como Senhor. Romanos 10:9 diz: confesse Jesus como Senhor. Não é a oração dos pecadores. Ele disse isso aos judeus. Havia muita oposição, e as pessoas quiseram naquele momento levá-los de volta para a fé judaica. Eles precisaram entender o que eles queriam. Queriam ser circuncidados e voltar para aquilo, ou queriam suas cabeças cortadas. Portanto, ele escreveu: confesse Jesus como Senhor. Isso é algo que vai te custar tudo, irá te custar sua vida. Mas se você confessar Jesus como Senhor, faça o que ele diz, e você será salvo. Quero te dizer que você precisa confessar Jesus como Senhor. Não importa o que as pessoas ao seu redor digam, ou o que o sistema diga, você precisa confessar Jesus como Senhor. Você precisa se arrepender de seu pecado, ser batizado nas águas, embaixo das águas e ser levantado, por sua própria fé. Isso é batismo, significa embaixo da água. Não é espirrar com água, isso não é batismo. E você precisa receber o Espírito Santo, e há sempre um sinal quando o recebe. Eu sei que há pessoas que receberam o Espírito Santo, que foram cheias, mas elas não falam em línguas por causa de seus óculos religiosos. Mas elas precisam entender como o Espírito Santo está trabalhando. Elas precisam usar o presente que já têm. Falarei disso quando falar sobre o Espírito Santo. Era isso que queria dizer. Também quero dizer a você que prega o Evangelho. Se você quer ser fiel, você precisa pregar o Evangelho onde você diz sobre o arrependimento do pecado para com Deus, batismo em Jesus Cristo e recebimento do Espírito Santo. O que fazemos hoje é tudo no mesmo dia. As pessoas se sentam, eu compartilho o Evangelho, elas se arrependem, são batizadas nas águas, e recebem o Espírito Santo no mesmo dia. A coisa mais importante é elas serem realmente salvas. Isso é o que quero compartilhar agora. Se você não tem essas coisas, busque. Encontrei alguém que pode te batizar, que pode orar por você para que receba o Espírito Santo. Geralmente vem pela imposição de mãos das pessoas que já têm. Mas pode orar você mesmo e recebê-lo. Mas é importante que você o tenha e que compartilhe o Evangelho correto. Na próxima vez vou falar sobre arrependimento. Depois falarei sobre batismo nas águas, e então terei uma lição inteira sobre o batismo com o Espírito Santo. Também vou tomar um tempo e mostrar como eu compartilho o Evangelho a partir dessas coisas. Talvez eu mostrarei isso na próxima vez e esperar para falar das outras. Eu não sei ainda, mas isso é o que eu ia compartilhar. Se você tiver alguma pergunta sobre essa lição, então me escreva e poderei respondê-la nas próximas 3 ou 4 lições. Vou fazer uma oração agora, e depois minha esposa irá cantar uma canção. Ouça esta canção e deixe o Espírito Santo te tocar. Deus, eu te agradeço por esta lição e por tudo que está fazendo. Eu oro que isso irá voltar para a igreja. Vamos construir sobre a fundação correta com arrependimento, batismo nas águas e recebimento do Espírito Santo. Deus,
Deus, deixe essa lição sair e libertar as pessoas de cada engano que estão vivendo. Serem libertas para compartilhar o evangelho certo, não importando o que as pessoas ao redor delas fazem. Deus, use esta lição e oro que você usará a canção de minha esposa agora, e toque as pessoas através dela, de sua letra. Em nome de Jesus. Amém. Deus o abençoe. Jesus, Lamb of God, who took all sin and shame. Jesus, Lamb of God, who took my sin and shame. You died instead of me. You took that punishment that belonged to me. You took my sickness at the cross. At the cross you took my suffering. Jesus, Lamb of God, who took all sin and shame. Jesus, Lamb of God, who took my sin and shame. You died instead of me. You took that punishment that belonged to me. You took my sickness at the cross. At the cross you took my suffering. I worship you.
Jesus. Thank you, Jesus, for the victory. Oh, thank you, Jesus. Oh, my Lord, my Savior, my Redeemer, my Healer, my Provider. I thank you, Jesus. Oh, I thank you, Jesus. Oh, I worship you. Thank you, Jesus, for your blood. Thank you, Jesus.